quem ajuda o próximo, quem é eficiente, quem é caridoso, quem é bondoso, quem é amigo, quem serve, quem tramita a humildade, este é o maior no reino dos céus. O exemplo de Jesus vai ajudar os discípulos a entender esta lição. Qual é o tema ministrado nesta noite? O poder do exemplo. Qual é o exemplo que você tem dado a esta geração? Porque Jesus está usando 3 textos, e os 3 textos ele está sendo exemplo para os apóstolos, ele está sendo exemplo para a pecadora, ele está sendo exemplo para os fariseus, manto de prominar a salva. Eu vim aqui nesta noite de ceia lhe perguntar, na salva prominerência, qual é o exemplo que você tem deixado a esta geração? Manto prominar a salva. Eu não sei como você entrou por estas portas, mas o Espírito de Deus vai te convidar nessa noite, vai pegar você pela sua mão, para que você entenda o poder de ser exemplo. Ser exemplo não é fácil. Ser exemplo na salva exige de nós uma conduta reta, uma conduta certa, uma conduta remando prominerência, que não deixa rastros. Por quê? Porque quando nós andamos deixando rastros, as pessoas têm como nos apontar, as pessoas têm como falar, as pessoas têm como até a nubiécia apedrejar. Por quê? Porque em algum momento da caminhada nós deixamos de ser exemplo. Exemplo na oração, exemplo na vigilância, exemplo no comprometimento, exemplo na responsabilidade. Então Jesus está aqui sendo exemplo para a pecadora, sendo exemplo para os publicanos, sendo exemplo para os apóstolos. E o que mais me chama a atenção é que na época de Cristo as pessoas caminhavam por estradas de terra, e pelo fato de usarem sandálias, chegavam aos seus destinos com os pés empoeirados. E antes de entrar numa casa era necessário ser lavado os pés daquele que entrava por aquela casa, por aquele que iria entrar ali, porque ele havia transitado um caminho, ele havia chegado ao seu destino, mas os teus pés estavam empoeirados e era necessário lavar os teus pés. Assim que um visitante entrava na casa, vinha um escravo, o mais humilde, e ele era designado a lavar os pés daquele visitante, que talvez havia caminhado 2 milhas, talvez havia caminhado muitos quilômetros, e esse escravo era colocado para lavar os pés. A famosa cerimônia do lava os pés, que é um costume judaico da época. E é interessante observar que, em primeiro lugar, a geração que se preocupa em ser grande. Nós estamos dentro de um tempo, dentro de uma geração em que muitos estão preocupados em ser grandes. Outros querem um lugar de destaque, outros até brigam por um lugar de destaque. E o que me chama a atenção é que vou destacar aqui 2 pontos principais para esta geração. Primeiro, no reino de Deus não há espaço para o amor à proeminência, atributo que é superior material, espiritual ou moralmente. Superioridade. Não tem lugar para superioridade dentro do reino de Deus. Todas as vezes que a gente depara com alguém que quer ser maior do que o outro, Deus vai o abater, elevar a salva, manto de prominência. E o que me chama a atenção é que esta proeminência é tratada como ambição, é tratada como ambição, é um desejo
desejo de superioridade, e isso soava mal aos ouvidos de Jesus. Quando Jesus está vendo que os apóstolos estão preocupados, quem é o maior, quem é aquele que se destacou, quem é aquele que fazia ou iria fazer a diferença, isso soou mal aos ouvidos de Jesus. Por quê, pastor? Porque havia uma ambição desenfreada. Mandar salva, que levar a sua idioma, que lava séria. E o que me chama a atenção é que os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de um reino terreno, e esquecendo que o reino de Deus é espiritual, que o reino de Deus não é desta terra. E todas as vezes que nós nos apegamos às coisas materiais desta terra, remando prominar a salva, e a superioridade, o orgulho é aguçado em nós, nós estamos correndo sério risco de não entrar no reino de Deus. Nós estamos correndo sério risco de não entrarmos aonde o Senhor proporcionou com a sua morte na cruz do Calvário. E é interessante observar que Jesus está dizendo a eles: o maior é uma criança. E o que me chama a atenção é que Provérbios 16:18 vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez abate o espírito. Toda vez que você encontra alguém altivo, toda vez que você encontra alguém soberbo, o próprio Deus vai abatê-lo. As próprias situações da vida vai abater. Eu estava ministrando ontem na cidade de Maringá, ontem dia de finados, e eu ministrava sobre Ezequiel, no seu capítulo de número 37, e eu dizia aos irmãos, lá naquele cemitério de Maringá, nos diversos que lá está, e aqui tem muita gente, tem um grande exército dentro do cemitério, homens e mulheres de vasto conhecimento, de vasta sabedoria, guerreiros, lutadores, mas eles estão mortos. E o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo: a soberba vai proceder à ruína. Então Jesus está cuidando dos apóstolos, para que eles não ensoberbeçam, para que eles não se engrandeçam. Em segundo lugar, no reino de Deus, ser o menor é que é ser grande. Ser o menor é que é ser grande. A criança pequena representa aqui os esquecidos, os não dotados, os excluídos por qualquer motivo, parecem não ser levados em consideração por nós. Quando Jesus é visitado pela mulher pecadora, Simão, o fariseu, ele vai se escandalizar e vai dizer: mas o senhor não é profeta? O senhor não sabe quem é esta mulher que está jogando unguento sobre os teus pés e te enxugando os pés com o próprio cabelo? O senhor, sendo profeta, deveria saber quem é esta mulher, qual é a reputação desta mulher. Essa mulher não é digna de estar perto do Senhor. Esta mulher não é digna de estar nem dentro da minha casa. Só que Jesus vai nos mostrar, e vai mostrar no fariseu Simão, que o grande do reino de Deus é aquele que é o menor. O menor. Simão, diante da sociedade, era alguém grande, de posses, de riquezas, mas a pecadora, segundo os historiadores, ela é uma prostituta.
Segundo algumas fontes, ela prostituía. E ao olhar de Simão, fariseu, porque o fariseu era aquele que guardava a lei de Moisés, guardava o costume dos seus antepassados e a cultura judaica. Ele era um religioso. E quando Jesus senta na mesa e atende aquela mulher, para o fariseu é uma afronta. Para o fariseu, ele está dizendo em outras palavras, como é que ele, sendo profeta, atende uma mulher pecadora? A Bíblia, o texto que nós lemos, nem trata do nome dela, trata de mulher pecadora. Só que Jesus vai dar uma lição em Simão. Jesus vai mostrar para Simão que o menor tem a capacidade de fazer coisas que o grande não pode fazer. Observamos que este Simão está observando aquela mulher, e aquela mulher faz atos e atitudes que ele deveria fazer. Ele é o anfitrião da casa, ele deveria ter bacia, ele deveria ter água, ele deveria ter a toalha e ter um escravo pronto para lavar os pés de Jesus. Mas quando Jesus entra, senta na mesa, não tem escravo, não tem servo para lavar os pés de Jesus. E aquela mulher entra desesperada. A Bíblia não trata por que ela entrou, mas a Bíblia vai nos revelar que aquela mulher tinha uma necessidade. E quando ela entra, ela faz o que o dono da casa deveria fazer. Ela vai lavar os pés de Jesus. Ela vai mostrar àquele homem que para se achegar a Jesus não é com altivez, não é de forma soberba, é de forma humilde. Ela se prostra na cara salva prominerência, e ela vai lavar os pés de Jesus, remando prominerência, e vai enxugar com os seus próprios cabelos. Na cultura judaica, a mulher não podia soltar o cabelo. Para o Simão, aquilo estava fora de ordem, fora da sua centralização. E Jesus, tranquilo como sempre, aplicando lição. Simão, você tem tudo isso aqui, só que você não teve a capacidade de preparar alguém para lavar os meus pés. E aí o Espírito impelido traz uma mulher pecadora, uma mulher que não tem mais talvez razão para viver, expectativa de vida, e ela vem fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Quantas vezes nós devemos fazer o papel da mulher pecadora? Lavar os pés, e lavar os pés é humildade. Lavar os pés fala de serviço. Quer ser grande? Deus quer ver o seu serviço. Ai, alagachebe de prominar a sala. Quer ser grande diante dos homens? Deus quer ver o seu serviço. A gente só é notado por Deus por aquilo que a gente faz. Você já percebeu que os fariseus, eles têm a ideia ou a fala de mostrar que está fazendo, mas na prática eles não fazem nada. Tem gente, irmão, que ele tem na prática, na tipologia ele mostra que faz muita coisa, mas na prática ele não faz nada. É um fariseu. E talvez o tempo está te fazendo um fariseu, alguém religioso, alguém que já não tem mais intimidade com o Pai, alguém que não se gasta mais diante do Pai, alguém remante de prominerência calavachéria, camanassuide eufórgia, remanto prominerência, alguém que talvez o tempo passou e nada mais move em você. O fariseu, segundo os rabinos, não conversava, nem comia, nem bebia com mulheres em público. A pecadora entra
E ela vai trazer aquilo que está oculto, ela vai revelar a Cristo o seu pecado. O fariseu não. Ele mostra diante dos homens que ele é alguém que não tem deficiência, mas vive uma vida de ocultismo. Ele esconde o seu pecado, ele esconde a sua transgressão, e ele passa diante das pessoas como alguém que é santo, como alguém que é santa, como alguém que é diferenciado, e na verdade ele é apenas um fariseu. Ele é apenas alguém de canto de récia, que oculta o seu pecado. A mulher pecadora não. Ela entra diante de Jesus e ela mostra o seu pecado. Ela confessa o seu pecado. Ela se arrepende do seu pecado. No conceito de Simão, essa mulher era um caso perdido. Uma pessoa irrecuperável, indigna de receber a atenção de Jesus. Quantas pessoas olham para pessoas e dizem: olha, não é digno de estar aos pés de Cristo. Mas Cristo veio para o doente. Cristo veio para aquele que não tem recuperação na terra. Mas no conceito de Simão, aquela mulher não tinha solução. Aquela mulher não tinha jeito. Segundo, somente em Lucas, Jesus vai entrar na casa do fariseu 3 vezes. Esta é a primeira, mas vai ter mais 2 registros de Jesus sentado à mesa com o fariseu. Então Jesus está aqui nos mostrando que a mulher pecadora, ela se dobra diante do Cristo arrependida, querendo mudar de vida, contrário do fariseu, que está diante do Cristo e mostrando uma falsa piedade. Mostrando uma falsa piedade. A mulher não. Ela está mostrando que ela se arrependeu. Ela está mostrando para o Cristo que ela quer mudar de vida. Terceiro, Jesus aceitava a hospitalidade de publicanos, de pecadores, mas também aceitava os convites dos fariseus. E aqui tem uma lição tremenda. Por quê? Porque a gente quer fazer a diferença, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A gente quer marcar a nossa geração, sim ou não? Sim. Só que a gente não quer sentar com essas classes. Tem gente que não quer sentar com o pecador, com o publicano e com o fariseu. E isto dentro de nós é um sinal de orgulho que Jesus vai tirar quando ele senta com os 12 e vai lavar os pés. E Jesus vai tirar o orgulho, porque tem gente que não senta com qualquer pessoa, sim ou não? Você está no culto? Tem gente que não senta com qualquer pessoa. Antes dele sentar, ele primeiro fala, ele julga,